O mercado brasileiro piorou bastante depois da confirmação deste nome para assumir a articulação do governo. O Ibovespa acelerou a trajetória de queda, o dólar passou a subir com muito mais força, ganha quase 1%. Para entender um pouco melhor por que Gleisi vai para este cargo e quais as possibilidades, as perspectivas dela à frente desta cadeira, eu converso agora com Rafael Cortes, sócio da Tendências Consultoria. Rafael, obrigado por conversar com a gente assim no quente da notícia, mas que bom que a gente conseguiu um tempinho na tua agenda. Eu agradeço realmente muito nessa sexta-feira de carnaval. Queria te ouvir sobre esta indicação. Te surpreende? Qual deve ser o papel de Gleisi Hoffmann dentro do Palácio do Planalto? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Todo mundo que está ouvindo aqui o CNN Money. Bom, acho que a surpresa não é tanto pela escolha da Gleisi e entrando no governo, e mais na pasta escolhida para abrigar a atual presidente do PT. As especulações iniciais dariam conta de alguma coisa da Secretaria-Geral da Presidência, uma pasta, grosso modo, que faz a articulação do governo com os movimentos sociais. Isso até foi repercutido por próprios governistas lá atrás. E agora a escolha aí, nesse sentido, uma surpresa da Gleisi Hoffmann para substituir o ministro Alexandre de Padilha no coração das negociações políticas e da articulação do governo com o Congresso. Agora, não é qualquer articulação, né? Nessa metade final do governo Lula, a articulação política com o Congresso é quase sinônimo de construção de coalizão do projeto de reeleição Lula em 2026. Dado o peso do nome da Gleisi, né, no sentido de ser uma líder política com bastante exposição, com nível de rejeição elevado e, sobretudo, uma escolha que mantém a articulação política no PT, sugere aí que não só do ponto de vista dos agentes econômicos, mas, sobretudo, da leitura política, há uma ideia de que o governo Lula pensa a reeleição e pensa a reeleição aos modos do petismo tradicional, aos modos de uma ideia de que é o PT, a bandeira que vai carregar, vai lutar pela reeleição do projeto Lula, pelo menos assim na sua formação original. Agora, Rafael, a gente estava diante da hipótese ao longo dos últimos dias, diante dessa perda de popularidade do presidente Lula, num debate interessante entre especialistas da política, como você, sobre como será a cara deste segundo tempo do governo Lula, né, os 2 últimos anos deste mandato. Havia a leitura de parte dos especialistas de que Lula poderia tentar a segunda metade do governo, sendo mais com cara de frente ampla. Esta indicação enterra completamente essa hipótese, como você mencionou, indica mais um PT da moda antiga. Se vier este PT da moda antiga, com quem que o presidente Lula vai tentar se reconectar? É uma boa pergunta, né? Porque aqui, vamos lá, né? E quando a gente fala PT da moda antiga, ele é um cenário de sucesso, né? Um modelo de sucesso, pelo menos no tocante a vencer eleições presidenciais. A questão, então, um pouco, Nak, para dar um pouco qual que é a cara, com quem que ele vai se articular, é se esse modelo de sucesso no passado é replicável pensando lá em 2026. E por que tem alguma desconfiança de que esse seja o caso? A gente já tem evidências não só da perda de popularidade, mas de fraqueza do governo em tocar a sua própria agenda que ele apostou, pelo menos na primeira metade do mandato Lula, sobretudo na perna da política econômica, na questão fiscal em particular. Tá? Então, quando a gente olha a escolha, a gente olha pensando nessa ideia de que, bom, o capital político do presidente Lula é suficiente para simplesmente seguir esse modelo, seja em termos de política, seja em termos de lideranças no comando do governo, ou não. A grande questão é que, por hora, não parece ser suficiente. Então, quando a gente
faz essa observação de um olhar mais para o passado, é justamente pensando, será que dá para replicar? Por que a gente está dizendo isso? Porque, na verdade, vai correr o risco, o governo Lula, de ter, em 2026, um quadro de inflação razoavelmente alta, sobretudo em alguns preços de alimentos que acabam ajudando a fazer com que esse debate e a imagem do governo se torne mais negativa e, eventualmente, até com uma desaceleração econômica justamente no ano de 2026. Então, eu não consigo ver ganhos em termos de novas conexões que o governo Lula vai fazer pensando nesse 26. Que, eventualmente, alguém poderia dizer, fala, bom, mas por que tanto barulho se a pasta já é do PT? Né? E por que agora tanto barulho? Eu acho que tem um pouco a ver com um fato novo, e o fato novo é uma perda expressiva de popularidade do presidente Lula, e para quem acompanha do ponto de vista da agenda econômica, críticas cada vez mais ácidas ao ministro Fernando Haddad. Então, você nos dá uma ótima deixa, Rafael. A relação do ministro Fernando Haddad com a Casa Civil, com o Palácio do Planalto, exceto o presidente Lula, teve muitos momentos de tensão ao longo desses últimos 2 anos. Como deve ser o tratamento à agenda econômica defendida por Fernando Haddad, a agenda econômica do ajuste das contas públicas, com um nome como Gleisi Hoffmann? Haddad pode sair ainda mais enfraquecido ou ainda é cedo para avaliar isso? Eu não vejo como cedo, né? Na verdade, a gente já tem alguns sinais de limites políticos à agenda que a gente personifica no ministro Haddad, mas que, na verdade, é uma agenda do governo, tá? É o governo que, quando faz o marco fiscal, que prevê expansão real de gasto, faz também a estratégia de cobrir esse gasto adicional através de incrementos em arrecadação, algo que o ministro Haddad tentou convencer congressistas e a sociedade ao longo dos 2 primeiros anos. E aí, esse é o dado preocupante. E nós não estamos falando aqui de uma agenda Haddad como se fosse excessivamente fiscalista ou que fosse, digamos assim, algo ortodoxo em meio a governos heterodoxos. Na verdade, nós estamos falando de um alinhamento do ministro Haddad com o que o governo e o presidente Lula desenhou lá atrás. Então, quando a gente está vendo agora críticas adicionais ao ministro Haddad, então, na verdade, é uma crítica mais ampla ao governo Lula. O que fica? Difícil saber, em termos de política econômica. O que o governo vai fazer? Vai deixar de lutar por um superávit primário, ou pelo menos por uma política fiscal que se aproxime um pouco mais do azul? Vai tomar esse risco? Né? Qual que é a saída que a gente teria agora com essa substituição? Seja como for, o histórico é claro de críticas da agora futura ministra Gleisi Hoffmann ao que o Haddad tentou fazer. Né? E agora essa crítica vai vir de dentro do próprio governo, de tal sorte que veja um Haddad mais alinhado ao projeto de reeleição, e esse projeto de reeleição, digamos que vai tomar risco no tocante à maneira como vai conduzir a sua política econômica. Interessantíssimo, interessantíssimo, Rafael, essa tua leitura do cenário. E queria te ouvir também sobre como pode ser, a partir da posse da nova ministra, a relação do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional. Será que Gleisi vai ter força para tocar esta agenda de uma maneira mais construtiva ou ela pode partir para o embate? Essa de novo, boa pergunta, Naka, porque agora a gente está dizendo, digamos, de um segundo tipo de efeito. Né? Na minha resposta anterior, eu fiz menção aos dilemas internos do governo a partir da escolha da Gleisi como ministra da Secretaria das Relações Institucionais. A segunda perna da sua pergunta, no fundo, é a relação do governo com o poder legislativo. Dá para esperar um ganho maior de governabilidade? E se tiver, né, uma governabilidade, para que agenda? Né? Acho que esse é o ponto que a gente precisa entender. Na minha interpretação, esse ganho de governabilidade não deve vir. Então, não consigo imaginar um caminho que, a partir da substituição na Secretaria das Relações Institucionais, se ganhe governabilidade.
Acho eu que é uma decisão muito mais pensando dentro do PT, né? A gente vai ter a sucessão presidencial do partido esse ano, e também pensando na correlação de forças dentro do governo. Bom, se não vai trazer governabilidade, o governo vai enviar os seus projetos e vai depender, entre aspas, das preferências dos parlamentares em relação aos temas que o governo for tratar. A gente já sabe que provavelmente vai vir um projeto e uma proposta de tributação na renda, a gente já sabe que eventualmente vai vir alguma coisa de crédito consignado, se fala agora na PEC de segurança pública, mas ao fim e ao cabo, se não tiver mais governabilidade, mais força do presidente Lula com o Congresso, vai ser o que essa maioria de centro-direita quer. Aí a gente tem dois caminhos possíveis, né? E, de alguma medida, ambos geram algum tipo de turbulência nas expectativas econômicas. O primeiro caminho é o governo, a Câmara e o Senado barram as iniciativas do governo, né? E o segundo, né, ou a segunda possibilidade é que vai aprovar. Bom, por um acaso, os dois vão gerar algum barulho. Se travar, o governo não vai conseguir fazer o mínimo em relação à questão fiscal. Tem lá o projeto dos supersalários, tem a reforma Previdência dos militares, então vai ter barulho. Se topar, se começar o governo ter sucesso, a maioria de centro-direita não é pró-ajuste fiscal. Então, o problema fiscal também vai vindo. Então, note, é de fato uma combinação difícil de leitura, porque a gente não sabe bem o que quer o Planalto e não sabe bem qual a capacidade do Planalto aprovar a sua agenda. Então, é um ambiente, por hora, muito desafiador. A ministra Gleisi, quando assumir, vai ter o desafio, inclusive, também de limpar, entre aspas, a sua personagem política enquanto presidente do PT. Né? Vamos ver se ela vai fazer essa transmutação e a gente vai ver algum tipo de adaptação discursiva da ministra Gleisi, porque agora ela comanda uma pasta importante para todo o governo e não só para o Partido dos Trabalhadores. Rafael, sobre essa característica da pessoa, da personalidade de Gleisi Hoffmann, ela já atuou no Congresso Nacional, eu lembro, era repórter em Brasília. Gleisi, como congressista, era muito menos dura nas palavras do que é atualmente como presidente do PT. Você entende que a personalidade, a figura política de Gleisi Hoffmann à frente das relações institucionais pode ser uma pessoa menos assertiva, mais dócil na relação com o mundo político? Como você espera a personalidade da ministra? Algum tipo de adaptação é natural, não só assim, do ponto de vista da personalidade individual mesmo, mas sobretudo da função institucional, que é diferente, né? Uma coisa é a presidente do PT, o partido tem a sua autonomia em relação ao governo, tem algumas bandeiras que lhe são caras, bandeiras essas que às vezes se chocam até com medidas que o próprio governo tenta desenhar. Então, em alguma medida é natural. A gente também tende a fazer um barulho, me parece que por vezes excessivo, num sistema de presidencialismo multipartidário, né? Nós não estamos falando de um governo unipartidário. Então, em alguma medida, quando a gente tem multipartidarismo, a relação do partido do presidente com o governo, ela é um pouco mais difícil de ser lida, ela é um particular. Então, acho que alguma adaptação tem que ter. O problema é que, bom, o próprio governo não sabe muito por como caminhar, e o segundo é a questão reputacional, né? Assim, nesse momento de aversão ao risco elevada, não só referente aos mercados financeiros, mas a própria polarização política, né? É uma rejeição alta do presidente. O governo vem perdendo popularidade. Então, fica todo mundo ali com o primeiro sinal de barulho, as coisas tendem a aumentar. Então, a minha interpretação é: o Lula está tomando risco com essa estratégia de repetir, digamos, uma fórmula e pensando na reeleição, à luz da atual conjuntura. Vai me perguntar, bom, o que segura isso? Curiosamente, os dilemas da direita. Acho que como a direita também ainda está muito bagunçada, não sabe bem
se vai fragmentar, se não vai. Isso, de alguma maneira, tira um pouco as consequências mais claras nesse curto prazo. Vai ter ainda um tempo maior para os partidos observarem o que vai acontecer com o Bolsonaro e aí, aos poucos, irem tendo uma ideia melhor do que fazer pensando em 2026. Enquanto isso, o governo navega a sua agenda em meio a essas incertezas. E, Rafael, só para a gente terminar a nossa entrevista muito rapidamente, esta reforma ministerial que acontece a conta-gotas, com Sidônio primeiro, depois a saída de Nízia e Padilha indo para a saúde e agora a Gleisi, são nomes de absolutamente extrema confiança da pessoa do presidente Lula. Ele está se cercando de pessoas das quais ele confia muito. Será que esta reforma, esta primeira camada da reforma é a reforma Lula e depois nós teremos a reforma da governabilidade com o Centrão e aí sim com a partilha dos ministérios para uma segunda etapa? Será que o presidente Lula está tentando se cercar do Centrão com essas indicações? Essa é uma chave interpretativa interessante, né? A Casa Civil, ela é uma pasta importante, de fato, né? E mais delicada em fazer essa escolha, porque, enfim, trata de volume de recursos relevantes, de alguma maneira faz ali uma espécie de varejo na alocação dos recursos dessas emendas. Então, de fato, não é uma escolha fácil tirar essa pasta do PT, que obviamente é o partido que vai dar a cara para o projeto de reeleição, e colocar numa outra legenda, especialmente num mundo em que possivelmente a gente vai ver divisão dentro dos partidos de centro-direita. Então, de alguma maneira, se entende até a ideia de ficar nas mãos do PT. Uma vez mais, um pouco, né, mas aonde está essa ligação com esse partido? Se não está na Casa Civil, se não está na Secretaria de Relações Institucionais, aonde está? Vai estar no tipo de política que o governo vai enviar? Então, o governo, quando for enviar projetos, vai dar um pouco uma outra cara e vai se aproximar da centro-direita? Vai trazer figuras expressivas no campo, como o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, enfim, algum nome que dê um choque e traga essa mensagem de que existe figuras relevantes do campo da centro-direita que acreditam tanto no governo a ponto de entrarem nessa administração numa fase de perda de popularidade. Então, se não vai acontecer agora, fica uma questão aonde vai acontecer. Caso o governo não tenha sucesso, aí, de fato, é muito mais uma cara de uma coalizão para a reeleição, que vai lembrar muito qual era a coalizão do Lula no primeiro turno, lá em 2022. O problema é que lá atrás a gente tinha uma administração muito rejeitada, que era o governo Bolsonaro. O PT conseguiu vencer. Agora, quem provavelmente vai cegar com um nível de rejeição alto é o próprio presidente Lula e o seu governo. Interessantíssima essa conversa com o Rafael Cortes, que é analista sênior, sócio da Tendências Consultoria, sorte dos seus clientes terem a tua visão de mundo, professor também de Ciência Política do IDP. Rafael, muitíssimo obrigado pela conversa, obrigado pelo tempo na tua agenda, um ótimo carnaval. Eu que agradeço a gentileza do NACA essa sexta-feira à tarde. Não acredito em tantos ouvintes da CNN, mas não acredito em tanto nesse caso no NACA. Brincadeira da parte, é um prazer estar sempre falando com vocês e estou à disposição. Bacana, obrigado. Obrigado, boa tarde.